Estamos de volta com mais um encontro do curso de Django API REST. Hoje, no quinto encontro, a gente vai dar continuidade ao conteúdo do encontro passado, onde a gente desenvolveu as Generic Views. Hoje a gente vai personalizar, sobrescrever as Generic Views e também tratar conceitos como View Sets e Routers para simplificar ainda mais o desenvolvimento dos códigos da nossa API REST. Em primeiro lugar, a gente vai fazer a sobrescrição das generic views, que a gente viu no encontro passado que essas funções genéricas, essas visões genéricas, elas fornecem suporte para métodos mais genéricos, aqueles mais simples, mais gerais. Mas quando a gente quer colocar algum método ou alguma função específica em cima dessas views genéricas, a gente precisa fazer a sobrescrição das mesmas. Então, como na nossa regra de negócio ali eu coloquei um objetivo. Quando a gente vai querer, por exemplo, listar as avaliações de um curso específico e ver dados dessas avaliações. Então a gente vai ter lá o curso 2 e a gente vai querer listar as avaliações do curso 2. Então aí a gente vai fazer a sobrescrição dessas views genéricas colocando conteúdo, código extra em cima. Então, em primeiro lugar aqui eu estou no Ubuntu, eu mudei um pouco o ambiente, mas o padrão segue o mesmo. Lá no curso a gente tinha o Escola 2, eu vou criar uma cópia e vou transformar ele em Escola 3, tá? Para a gente ter o versionamento do nosso código, do nosso projeto. Vou tratar aqui no terminal, vou entrar lá no curso Escola 3 com o nosso Visual Studio Code. Vou maximizar, tá bem? Deixa eu fechar aqui e eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui, eu tinha aberto um terminal aqui. Eu vou colocar o Python 3 Manage PyMigrate para executar as migrations desse projeto, só para deixar tudo certo, e vou fechar. Então aqui a gente tem o nosso projeto, que em primeiro lugar a gente vai vir aqui nas as URLs, as nossas rotas da nossa aplicação, e a gente vai criar então mais duas rotas, tá? A gente chamou então o path, a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui no slide então, a gente vai colocar alguns no caso aqui, as novas rotas no URLs, que são duas, tá? Aqui, nesse nosso caso, eu vou inclusive copiar e colar. A gente tem, então, cursos para listar avaliações de um curso específico. Então, a gente vai transformar esse PK em curso underline PK barra avaliações. Que aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar curso underline PK, que vai ser a chave primária do nosso curso, e a gente vai linkar aqui com avaliações API view.asview, tá? E aqui a gente vai chamar ela de curso avaliações. E o mesmo a gente faz embaixo, só que a gente coloca então no singular, avaliação API View. E aqui a gente faz o seguinte, a gente tem curso barra a chave primária do curso barra avaliações, ok? Que a gente tem que complementar aqui com o barra em cima ali. Barra, aí a gente vai ter a chave primária da avaliação. Então, avaliação underline PK. Que aí a gente vai fazer a relação, tá? Da chave primária do curso e a chave primária específica daquela avaliação. A gente vai chamar então aqui de curso avaliação. Aqui a gente também vai trocar, tá? Avaliação PK. Vou deixar nesse formato assim, porque daí ele fica mais simples da gente entender, tá bem? Aí agora a gente vai fechar o arquivo de rotas da nossa aplicação e nós vamos lá nas views da nossa aplicação. Cursos barra views. Então, elas estão aqui, tá bem? Aí a gente vai trabalhar em cima de algumas informações, como por exemplo, a gente vai colocar alguns imports, tá bem? Então a gente fez o import generics, as nossas models, os serializers, e agora a gente vai importar do REST Frameworks, o generics,
a gente vai importar aqui um método chamado getObject404. A gente vai trabalhar mais para frente ao longo do nosso encontro o conceito de mixins, tá? E eu vou colocar também o viewSets, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente, mas eu já vou fazer um import aqui para a gente já ter depois. Dos decorators, a gente vai importar o action e também REST Framework. Do response a gente vai importar uma resposta que seria do framework, tá bem? Esses imports que a gente vai colocar. No avaliações API View, a gente vai fazer então uma modificação. A gente tem ela nesse formato, a gente vai criar uma função chamada getQuerySet. Ela já vem pronta aqui, tá? Só vou tirar aqui o return, ela vai receber um self e a gente vai fazer o seguinte: self.quargs, tá? Get, a gente vai pegar então lá do elemento do nosso endpoint, no caso aqui, algo chamado curso PK. Então, o quargs ele vai pegar, que são os argumentos da nossa URI, do nosso endpoint. Então, a gente vai fazer essa verificação. Se tem algo chamado curso underline PK, a gente vai retornar self.querySet.filter. A gente vai fazer uma filtragem aqui para pegar o curso, tá? O curso ID vai ser o que? Vai ser o self.quargs get, curso PK, tá? Justamente para a gente chamar o curso certo, no caso. Curso underline PK. E aí, ele vai fazer o return self ponto o query set, tá? Ponto all. Que é o seguinte, a gente trabalha aqui no conceito de query set, tá? Nos avaliações, porque pode ser uma lista. A gente vai fazer em seguida no avaliação, que é individual, né? Uma avaliação só, que a gente vai ver dados específicos, com o getObject. Então vai ser a função getObject. O getObject ele pega dados específicos de um objeto específico. O querySet pode ser de uma listagem de objetos, de mais de um no caso, tá bem? Então é o que a gente vai fazer. Vou colocar aqui o Python 3 Manager Py Run Server para a gente executar o nosso framework, tá? E eu vou copiar daqui do slide, inclusive, a listagem das avaliações. Então, ó, curso, vamos ver aqui quais são as avaliações, tá bem? Então, o curso 2 ele tem uma avaliação. Então, a gente vai lá no curso 2, cursos /2 avaliações. E aí a gente vai ver a avaliação, ou no caso as avaliações que são pertencentes ao curso 2. A gente pode criar mais uma avaliação, inclusive em cima do curso 2. Vale lembrar que eu já fiz o login aqui na ferramenta do Django REST Framework, tá bem? Vou encerrar aqui o nosso servidor do Django para a gente fazer o que faltava no caso da avaliação API View, essa aqui de baixo, que a gente faz agora o getObject, que seria para pegar dados de um objeto específico. Pode estar aqui. Então, a gente faz o seguinte: se a gente vai fazer self-quargs, é o mesmo esquema, tá? Para a gente fazer a verificação. Se encontro o curso PK, então aí a gente vai fazer o return get objects ou 404, que foi o método que a gente importou lá em cima. Aí a gente vai pegar o self get query set, é o método, vai relacionar também, vai colocar ali, ó, a gente vai dizer o que é o curso ID, que é o, vou deixar tudo junto, tá? self.quargs.get, então é o que? O curso PK, né? O curso PK, no caso, a variável, digamos assim, o termo da URI, do nosso endpoint. E também a gente precisa relacionar com o PK, que é a chave primária da avaliação que a gente quer ver os dados. Então é quargs, self-quargs, aliás, self-quargs,
ponto get, o mesmo esquema do curso PK, só que agora a gente vai ter que dizer que é avaliação PK, né? Que muda o nome do elemento na URI. E a gente vai fazer aqui um return get object 404, isso aqui, o método self.get underline query set, o get query set é o método, ok? Aí a gente vai fazer essa relação, o pk é self.coargs.get, simplesmente o get, e aí a gente vai colocar lá a avaliação underline pk, que é o que vai fazer aquela relação da nossa URI, do nosso endpoint, tá? Então a gente tem a listagem de avaliações de um curso específico, tá bem? Vou executar aqui de novo o nosso servidor do Django. E agora a gente pode ver dados específicos dessa avaliação. Então aqui a gente tem avaliações de um curso específico, e se eu quero ver dados dessa avaliação eu posso. Inclusive eu tenho a possibilidade de fazer o CRUD dela, né? Então ali os métodos permitidos, os verbos HTTP REST permitidos. Então é nesse formato, a gente fez as generic views e sobrescreveu elas com algumas funções extras, tá bem? Aí a gente vai para o conceito de view set routers, para simplificar ainda mais o desenvolvimento, trazer menos código. O routers, ele vai fazer automatização na criação das nossas URIs, dos nossos endpoints, para uma model específica. E o view set, ele permite agrupar todo o código em uma só view, em uma só classe. Lembra que a gente falou no encontro passado que os endpoints de indivíduo e os de coleção eles são separados, porque um recebe um objeto específico, o outro pode ser uma listagem, pode receber mais de um, de coleção no caso, né? Então a gente tinha que separar ali o list create em um e os demais nos outros. Agora não, a gente vai conseguir fazer tudo numa classe só, no caso numa view só. E como ponto extra, com o view sets trabalhando, os endpoints são criados automaticamente com os routers, tá? Então as nossas rotas, os nossos endpoints, as nossas URIs serão criadas automaticamente com a função, o conceito dos routers funcionando aí no nosso código. E inclusive a gente vai fazer o seguinte: a gente vai manter os códigos que a gente tem até aqui para a API da versão 1 e a gente vai criar a API da versão 2 para que quando a gente troque ali o V1 pelo V2 na nossa URI, a gente consiga acessar o mesmo sistema, só que na API em uma nova versão, na versão 2. Então a gente vai ter a versão 1 e a versão 2 da API funcionando em conjunto. E a gente vai, claro, conseguir manter no back-end os códigos para a questão de anotações e a gente não perder, não precisar ficar apagando os códigos passados. Aí você vai ter todas as informações. Em primeiro lugar, a gente vai fazer o seguinte: no arquivo então da aplicação cursos divisões views.py, a gente vai fazer um comentário, tá? Da seguinte forma, selecionar isso aqui. Esse é um comentário de linha e a gente vai colocar API versão 1 e a gente lá embaixo vai criar os métodos para API versão 2. Tá, e a partir de agora a gente desenvolve aqui, tá bem? Então a gente vai informar as novas classes, que vão ser praticamente duas. Então a primeira, nós vamos criar o curso view7, que eu faço nesse formato, tá? Ele vai receber de viewsets um model viewset, tá? E aqui é o mesmo caso, o query set, que vai ser curso.objects.all, e o serializer class, que é o curso serializer, tá? Não mais que isso. O que a gente vai fazer aqui é só uma validação do action, tá? Que quando a gente lista as avaliações de um curso específico, então a gente vai colocar aqui detail true para mostrar a questão de detalhes, e o método aceito vai ser só o get por causa da listagem, tá? Então o que vai ser? Vamos chamar essa função de avaliações, tá bem? Ela vai receber o self padrão, mas ela vai receber também uma requisição, uma request,
e uma chave primária, que pode ser nula, pode ser nenhuma, tá? Caso ele tenha ou não avaliações relacionadas nesse curso. E aí a gente faz o mesmo esquema ali, uma variável chamada curso, self.get, agora object, porque vai ser um curso específico, a gente vai listar avaliações de um curso específico, então é o get object. Se fossem vários, seria o get query set, tá bem? Aí a gente faz lá o serializer, que vai ser avaliação serializer. Agora a gente vai ter que fazer a relação curso.avaliações.all relacionado com manyTrue, porque ele pode ser verdadeiro, tá bem? E aqui o return, a gente vai retornar a resposta do servidor com os dados serializados, ou seja, serializer.data. Os dados serializados. Então é isso que a gente faz. A ação ali a gente coloca os detalhes como true para exibição, o método permitido é o get. A gente vai listar as avaliações desse curso que pode ou não existir em avaliações. E aí a gente pega lá o curso e relaciona com a questão das avaliações, pontual, que podem ser várias, né? Pode ser nenhuma ou várias avaliações, e retorna os dados no formato serializado para a questão da serialização da API. Tá bem? Então foi isso o que a gente criou nesse caso. A gente também vai fazer agora a segunda classe, que é para avaliação viewSet, que aí também ele vai receber viewsets.model viewSet. E é o mesmo esquema, só que até mais simples, porque aqui a gente não vai listar cursos de uma avaliação, a gente só vai listar as avaliações ou ver uma avaliação específica. Então são as duas linhas conhecidas, avaliação.objects.all e a serialização, serializer class, vai ser a avaliação serializer, tá bem? Então é o seguinte, com o viewSets, de uma forma padrão, a gente fez isso em 3 linhas, tá? A gente colocou todos os métodos das generic views, o que a gente fazia aqui em avaliações e avaliação com todo esse código. Então a gente conseguiu resumir tudo isso para essa função aqui. Claro que a gente depois vai fazer algumas modificações, vai colocar permissões e tudo mais. Mas é basicamente isso. Então as coisas ficam muito mais fáceis. E agora que a gente já informou as novas classes, a gente vai então para o arquivo de URLs da nossa aplicação, tá bem? A gente vai voltar lá para o arquivo de URLs da nossa aplicação e aí nós vamos inserir o que a gente criou, avaliação viewSet e curso viewSet. E a gente também vai importar do REST Framework .routers, a gente vai importar o Simple Router para a gente criar, para a gente relacionar as nossas rotas ali, no caso do router. Uma variável a gente cria de router, que vai ser de um objeto Simple Router, e a gente vai fazer o registro, tá? Register, uma rota então chamada cursos, um conjunto de rotas, né? Que vai chamar da view curso viewSet. Aqui eu coloquei curso viewSet, tá? Por isso que ele não chamou curso viewSet. E o mesmo vale para avaliações, que ele vai chamar de avaliação, que ele vai chamar da view avaliação viewSet. Nesse formato, tá? Ele vai gerar os endpoints automaticamente para a gente, então a gente não precisa declarar aqui as nossas rotas. Mas agora a gente vai para o arquivo de rotas globais, ou seja, arquivo pasta do projeto, escola, arquivo de rotas, porque a gente vai ter que fazer a inclusão das rotas de versão 2 da nossa API, tá bem? Então a gente precisa ir lá para o arquivo de rotas globais e fazer o from cursos.urls, porque é cursos o nome da nossa aplicação, URLs o nome do arquivo. Ele vai importar o router, tá? Ele vai importar o que a gente criou aqui, o router.
E aí a gente só anexa isso aqui, ó. A gente cria mais uma. Isso aqui eu até posso tirar aqui essa vírgula. API barra V2 include, e aqui a gente vai ter que modificar porque a gente vai chamar router.urls, tá? Porque são as URLs que a gente registrou. E basicamente isso, tá? A gente pode agora executar aqui o nosso terminal, o nosso shell, com o nosso servidor do Django e listar então as avaliações da versão 1 da nossa API. Eu posso também listar as avaliações da versão 2 da nossa API, que são os novos códigos, que são bem poucos códigos, tá? A gente também pode fazer a listagem desses cursos, visualizar um curso específico, como o curso 2, a gente tem todas as ações extras, tá? Listar as avaliações, get, post, tá? Os métodos permitidos, então tá tudo funcionando de acordo como deveria. E agora a gente tem o versionamento inclusive da nossa API. A primeira que trabalha com o conceito básico de Generic Views e a outra que usa Generic Views personalizadas, além do conceito básico, e também a adesão de viewsets e routers. Tá? E a gente consegue customizar as viewsets para dizer quais métodos ela vai aceitar e quais métodos ela não vai aceitar, tá bem? Então é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, customizar viewsets, lá a nossa avaliação viewset que a gente criou, para filtrar a listagem de avaliações, que a listagem de avaliações, o método list e retrieve não serão permitidos. Como é que a gente faz? Então, nós vamos lá no projeto, na nossa aplicação, nas nossas views, e eu vou fazer o seguinte, o avaliação viewsets, eu vou deixar um comentário de múltiplas linhas e vou colocar na seguinte forma. Eu vou colocar aqui, ó, view set padrão, tá? View set padrão. Eu vou colocar mais um comentário agora, o comentário de múltiplas linhas, agora um de única linha. View set customizada. Tá? View set padrão e view set customizada, que é o que a gente vai fazer aqui. Class, o mesmo nome, avaliação view set. Vamos fazer nesse formato. Class avaliação view set. Então aqui a gente vai colocar o conceito de mixins, que serão vários. Mixins, ponto. Aí tem os métodos aqui, create, destroy, list, retrieve, tá? A gente vai começar com o create. Vamos colocar também mixins para permitir o método. Serão os métodos, os verbos HTTP REST que a gente vai permitir. Retrieve, model mixins. Também a gente vai permitir o update. Tá? São só as operações mais sensíveis que a gente vai permitir. Tá? O destroy. E por fim a gente vai relacionar com o viewsets, generic viewsets. Então, create, retrieve, update, destroy. A gente não vai chamar o list model mixes, então ele não vai permitir a listagem. A gente aqui faz o mesmo código de cima, o query set, que vai chamar de avaliação objects.all, e o serializer class, que vai ser a avaliação serializer. Tá? A gente só vai estar aqui fazendo uma filtragem dos verbos HTTP que a gente quer para nossa aplicação, que serão permitidos, tá? E aí eu vou copiar aqui as nossas. Então, aqui no caso, se a gente for listar as avaliações, a gente vai ver que os únicos métodos permitidos são o tipo do post, tá? O método get ele não é permitido, tanto é que no nosso servidor aqui ele deu o código de resposta HTTP 405, ou seja, a requisição ela aconteceu, ela foi recebida, ela foi entregue no caso ao servidor, porém o método ele não é aceito para esse tipo de requisição. Aqui no caso ele diz método não permitido, o método get, certo? Então ele não vai ter a permissão para executar de acordo com o nosso código. A gente colocou aqui os métodos só que foram permitidos, tá bem? De viewsets e routers era isso. No nosso próximo encontro a gente vai trabalhar um pouco mais com relações. Mais informações você consegue acessar lá no meu site ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.